Olá, tudo bem com você? Hoje estudaremos ligação iônica, um tipo de ligação química existente entre os átomos, né? Aqui nós temos uma substância química que é formada através de uma ligação entre íons, cátion e ânion. Por isso que a ligação se chama iônica. Cloreto de sódio, né, principal componente do sal de cozinha, onde ali dentro de uma estrutura de um pequenino cristal de cloreto de sódio, nós vamos ter, na verdade, se você observar aqui na imagem, um conjunto de vários íons, ou seja, um conjunto de cátions e um conjunto de ânions, todos conectados um ao outro. É isso que nós chamamos de uma ligação iônica. As ligações químicas, elas, entre todos os átomos, elas podem ocorrer de vários modos. Existe uma ligação denominada metálica, onde o próprio nome já diz, né? É uma ligação feita entre átomos que são metais. Essa ligação, ela ocorre por perda de elétrons da camada de valência de um átomo. Nós vamos estudar isso em breve. Há uma outra ligação, que é a ligação covalente. Essa não é uma ligação em que ocorre perda de elétrons. Existe o que nós chamamos de um compartilhamento de elétrons entre dois átomos. Também iremos estudar essa ligação, não hoje. E existe o objeto da aula de estudo de hoje, a ligação iônica. É uma ligação que ocorre através de uma doação de elétrons da camada de valência de um átomo para um outro átomo. Existem dois cientistas, Lewis e Cossell, que observaram que havia um determinado grupo de elementos químicos, chamados de gases nobres, que dificilmente esses elementos realizavam ligações químicas. Os gases nobres. Muito difícil. Isso levou Lewis e Cossell a deduzirem que os gases nobres apresentavam uma grande estabilidade eletrônica, uma vez que eles não gostavam de perderem elétrons, de ganharem elétrons, ou até mesmo de compartilharem elétrons. Portanto, Lewis e Cossell observaram que a maioria dos átomos, quando faziam ligações químicas, eles acabavam por adquirir a configuração eletrônica dos gases nobres, que são o hélio, o neônio, o argônio, xenônio, criptônio, radônio. E esses gases, na maioria das vezes, eles apresentavam 8 elétrons na camada de valência. Há uma exceção, o hélio. O hélio é um gás nobre, mas ele apresenta apenas 2 elétrons na sua camada de valência. Mas ele apresenta a mesma característica dos demais gases nobres, ou seja, uma instabilidade às reações químicas. Ou seja, ele não gosta de fazer ligações químicas, ok? Isso surge, então, a chamada teoria do octeto. O que diz a teoria do octeto? Portanto, a maioria dos átomos adquire uma estabilidade eletrônica quando eles apresentam a configuração eletrônica dos gases nobres. Ou seja, um átomo torna-se eletronicamente estável quando ele tem a mesma quantidade de elétrons que um gás nobre. Não se esqueça, a maioria dos gases nobres tem 8 elétrons. Daí o nome, teoria do octeto. Mas há uma exceção. O hélio, ele apresenta apenas 2. Ou seja, os átomos que não forem gases nobres, para adquirirem essa estabilidade eletrônica dos gases nobres, o que eles deverão fazer? Ligações químicas. E para isso, às vezes é necessário que ele perca elétrons, às vezes é necessário que ele ganhe elétrons, às vezes é necessário que ele compartilhe elétrons. Na aula de hoje, nós vamos estudar a ligação onde ocorre uma doação e uma recepção de elétrons, ou seja, a ligação iônica. A ligação iônica é extremamente importante você observar que, como o próprio nome indica, trata-se de uma ligação entre íons, ou seja, uma atração eletrostática entre uma partícula positiva e uma negativa. Lembre-se, cargas opostas se atraem. Então há aí uma força de atração eletrostática entre essas partículas opostas. A ligação iônica é extremamente importante você observar isso. Ela sempre ocorre entre um átomo que é metal e um átomo que não é metal, um ametal. Olha, e o hidrogênio também pode ser considerado como um ametal.
Bem, os metais, hein, normalmente, eles apresentam 2 ou 3 elétrons na camada de valência. Normalmente. Os metais, eles têm uma grande tendência a perderem elétrons, tornando-se cátions. Mas como assim? Como que ele tem essa tendência a perder elétrons? Olha, dá uma olhada nesse exemplo. Isso é um átomo de sódio. Qual é o número atômico do sódio? O número atômico do sódio é 11. Ele tem 11 prótons, 11 elétrons, distribuídos aqui de acordo com o diagrama de Linus-Pauling. Agora, se você observar a última camada do sódio, tem um elétron. Nós acabamos de ver, os metais, eles têm tendência a perderem elétrons. Se esse átomo de sódio conseguir perder esse elétron aqui, ele acaba virando um cátion sódio. E se você observar o cátion sódio, na última camada, tem 8 elétrons. Ou seja, ele obedece à teoria do octeto. O átomo de sódio, ao perder um elétron, acaba formando um cátion que tem uma configuração eletrônica de um gás nobre. Vamos analisar um outro tipo de metal. Magnésio, metal alcalino terroso. Perceba que o magnésio ele tem 12 elétrons, distribuídos aqui pelo diagrama de Linus-Pauling. Observe a camada de valência, a última, tem 2. Se o magnésio conseguir perder esses 2 elétrons aqui, perceba que ele se torna um cátion magnésio 2+. E a configuração eletrônica agora é a de um gás nobre, ou seja, ele adquiriu aqui 8 elétrons na sua camada de valência. Portanto, um átomo de magnésio ele tem uma grande tendência a perder esses 2 elétrons aqui. Se nós analisarmos um átomo de alumínio, sabe, alumínio é um metal. Perceba que o átomo de alumínio, na última camada eletrônica, ele tem 3 elétrons. Agora, se ele conseguir perder esses 3 elétrons, ele vira um cátion alumínio, e perceba que ao perder esses 3 elétrons, o cátion alumínio tem agora a configuração eletrônica de um gás nobre, ou seja, ele apresenta aqui 8 elétrons na sua camada de valência. O que nós acabamos de perceber, portanto? Que os átomos de metais eles têm uma tendência a perderem elétrons da camada de valência a fim de adquirirem a configuração eletrônica de um gás nobre. Agora, é importante observar o seguinte, os átomos de metais, sempre ao perderem elétrons, eles viram cátions, ok? Agora, veja, não se esqueça, a ligação iônica ocorre entre metal e ametal. O que você acabou de ver? Que o metal gosta de perder elétrons. E o ametal? O ametal, normalmente, é um elemento que tem 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência. Pensa comigo. Se ele tem 5 elétrons, não está perto de 8, basta ele ganhar 3 elétrons. Se ele tem 6 elétrons, não está perto de 8, então basta ele ganhar 2 elétrons. Se ele tem 7 elétrons na última camada, está perto de 8, basta ele ganhar 1 elétron. Portanto, os ametais são átomos de elementos que gostam de ganhar elétrons. Veja, átomo de cloro. Perceba o seguinte, o átomo de cloro ele tem aqui 17 elétrons. Na camada de valência, ele tem 7. Se ele conseguir ganhar um elétron, aqui ao invés de 3p5, vira 3p6. Mas ao ganhar um elétron, ele virou um ânion. E perceba que ao ganhar um elétron aqui, ele adquiriu uma configuração eletrônica de um gás nobre. Então perceba que o cloro, a tendência dele é ganhar um elétron. Vejamos agora o caso de um átomo de enxofre, que tem aqui número atômico 16. Na camada de valência do enxofre, você pode perceber a existência de 6 elétrons. Olha, se ele conseguir ganhar 2, ele fica com 8. Então perceba que o átomo de enxofre é um ametal que, por ter 6 elétrons na última camada, ele tem a necessidade de ganhar 2, adquirindo agora a configuração eletrônica de um gás nobre. Você conhece esse átomo, o nitrogênio. Ele tem 7 elétrons. Agora, perceba bem a última camada eletrônica do nitrogênio. Ele tem 5 elétrons. Se ele conseguir ganhar 3, ele vai ficar com 8. Então perceba que o nitrogênio tem uma grande tendência a ganhar 3 elétrons, atingindo, portanto, agora a configuração eletrônica de um gás nobre. Portanto, o que nós vimos? Metais, normalmente,
tem 1, 2, 3 elétrons. Eles vão perder, vão virar cátions. Há metais, normalmente, 5, 6, 7 elétrons na última camada. Querem ganhar elétrons, vão virar ânions. Se um é cátion e o outro é ânion, tem cargas opostas. Haverá uma força de atração entre essas cargas opostas, unindo esses íons. É a chamada ligação iônica. Vejamos, portanto, um exemplo de uma substância iônica, a formação do NaCl. Você acabou de ver. Temos aqui um átomo de sódio. Perceba que ele quer perder esse elétron aqui. E aqui você tem um átomo de cloro, que pelo fato de ter 7 elétrons na última camada, ele gostaria de ganhar um elétron. Bem, se nós conseguirmos pegar com que esse elétron do sódio venha para cá, resolve a situação dos dois átomos. Basicamente, é isso que nós temos. Esse aqui é o átomo de sódio, onde esse elétron aqui, 3s1, seria representado por esse xizinho. Você tem aqui o átomo de cloro, onde essas 7 bolinhas seriam a representação desses 7 elétrons da última camada. O que o sódio quer fazer? Perder esse elétron aqui. E o cloro quer ganhar? Então pronto. Simplesmente esse elétron do sódio é transferido para o cloro. Agora, se o sódio perde um elétron, ele vira um cátion. Se o cloro ganha um elétron, ele vira um ânion. Partículas de sinais opostos sofrem atração. Essa atração entre a carga positiva e negativa faz com que nós tenhamos a formação do NaCl. Portanto, um composto formado por íons, e uma vez que esses íons se unem, a ligação é denominada ligação iônica. Essa atração entre as cargas opostas é denominada de ligação iônica. Vamos analisar um pouquinho mais de profundidade. Você tem aqui o sódio que acabou de ganhar um elétron. Ele é um cátion. Você tem aqui o cloro que acabou de ganhar um elétron. Ele é um ânion. Veja, existe aqui uma força que une a carga positiva e a carga negativa. Agora, é possível nós calcularmos essa força de atração entre essas duas cargas opostas? Sim. Perceba que existe uma distância entre o cátion, o centro do cátion e o centro do ânion. Da física, existe a chamada lei de Coulomb, que diz que se você tem aqui duas partículas elétricas, uma positiva e uma negativa, há uma distância entre o centro do núcleo da partícula positiva e o centro do núcleo da partícula negativa. A força de atração elétrica entre essas duas partículas é dada por uma expressão, onde K é a constante eletrostática do meio, Q1 é a carga de uma das partículas, Q2 a carga da outra partícula, dividido pela distância elevado ao quadrado entre essas partículas. Perceba, portanto, que nós temos que a atração entre essas duas cargas pode ser demonstrada através da lei de Coulomb. Se nós observarmos num cristal de sal de cozinha, nós observaremos, na verdade, um grande aglomerado de cátions e ânions unidos entre si. E essa união entre os cátions e os ânions, na verdade, é uma força de atração eletrostática devida ao cátion e ao ânion aqui presente. Vejamos agora a formação de um outro composto iônico, cloreto de magnésio. Perceba, magnésio, eu acho que ele quer perder esses 2 elétrons aqui, porque aí ele vai ficar aqui com 8. Enquanto que o cloro está com 7 elétrons. Só que agora tem um problema, hein? O magnésio quer perder 2 elétrons, mas o cloro só quer ganhar 1. Como que nós resolvemos esse impasse? Veja, você tem aqui o átomo de magnésio. Ele quer perder esses 2 elétrons. Nós temos aqui um átomo de cloro com 7 elétrons na última camada. Aqui está. Se o magnésio doar um elétron para esse cloro, veja, o cloro tinha 7, agora ficou com 8. Porém, o magnésio precisa perder esse segundo elétron aqui. Basta você aproximar um outro átomo de cloro, que também tem 7 elétrons, e o magnésio doa um elétron para cá.
Pronto. O magnésio perdeu os 2 elétrons que ele queria, para ficar com 8. E cada átomo de cloro, que tinha 7 elétrons, ao ganhar um elétron, também ficou com 8. Portanto, nós temos aqui um magnésio e 2 cloros. Isso leva à fórmula MgCl2. Observe que existe uma outra maneira de você chegar à fórmula MgCl2. Essa segunda forma, ela é mais simples, ela é mais rápida, ela é mais objetiva. Basta você fazer o seguinte, preste bem atenção. O átomo de magnésio queria perder 2 elétrons? Sim. Portanto, ao perder 2 elétrons, ele vira um cátion Mg2+. Átomo de cloro, se tinha 7 elétrons, ele queria ganhar 1, ok? Coloque o cloro aqui, que quer ganhar 1 elétron. Simplesmente você agora faz a inversão, ou seja, pegue este número menos 1, ou seja, apenas 1, transporte para o lado de cá. Pegue esse número 2 mais, ou seja, apenas o número 2, transporte para o lado do ânion. Ao fazer a inversão desses números, você tem a forma do cloreto de magnésio, MgCl2. Mas não se esqueça de um detalhe. Primeiro na fórmula, o cátion e depois o ânion. Vejamos agora mais uma substância formada também por ligação iônica. Óxido de alumínio, Al2O3. Perceba, o alumínio é o metal e o oxigênio é o ametal. Quem que gosta de perder elétrons mesmo? Perder o metal, o alumínio. E o ametal, o oxigênio, acho que vai ganhar elétron, né? Vamos dar uma olhada nisso. Você tem aqui o alumínio. Observe a camada de valência dele. Tem 3 elétrons. Eu acho que ele quer perder esses 3 para conseguir ficar com 8, ok? Dá uma olhada no oxigênio. Ele tem 6. Basta ele ganhar 2. Temos aqui novamente um impasse. Temos aqui um átomo que gostaria de perder 3 elétrons e um que gostaria de ganhar apenas 2. Como nós resolvemos esse impasse? Veja, há 2 maneiras de você resolver essa situação. A primeira, ela é trabalhosa, ela dá certo. A segunda, ela é mais rápida e também vai dar certo. Eu vou te explicar as 2 maneiras, tá legal? Então vamos lá. Primeiro modo, mais trabalhoso, mas ele dá certo. O alumínio quer perder esses 3 elétrons e o oxigênio quer ganhar apenas 2, ok? Posicionamos aqui, portanto, um átomo de alumínio, onde esse átomo aqui tem 3 elétrons e ele gostaria de perder esses 3. Porém, o oxigênio gosta de ganhar apenas 2. O alumínio dá esses 2 elétrons para o oxigênio, que fica agora com 8. Porém, o alumínio precisa perder esse elétron aqui. Aproximamos mais um átomo de oxigênio com 6 elétrons e o alumínio dá um elétron para o oxigênio. Pronto. O alumínio perdeu os 3. Porém, esse oxigênio, que tinha 6, ganhou 1, ficou com 7. Portanto, ele precisa ganhar mais um elétron. Aproximamos mais um alumínio, que tem 3 elétrons. O oxigênio, que tinha 6 elétrons, mais um 7, recebe agora um elétron do alumínio. Portanto, o oxigênio fica agora com 8. Porém, o alumínio precisa perder esses 2. Aproximamos um outro oxigênio, que tem 6. O alumínio dá os 2 elétrons para o oxigênio e pronto. Observe que, nesse caso, todos os átomos perderam e ganharam elétrons. E, para isso, houve a necessidade de 2 alumínios e de 3 oxigênios, ou seja, Al2O3. Mas veja, há uma maneira mais fácil de você chegar nessa fórmula. Qual? Essa que eu vou te mostrar agora. Veja. Quantos elétrons o alumínio queria perder? 3. Pronto. Coloque aqui a carga mais 3. Quantos elétrons o oxigênio queria ganhar? Ele tem 6. Você ganha 2. Coloque aqui a carga menos 2. Pegue o número 2, inverta, jogue para o alumínio. Pegue o número 3, inverta, coloque para o oxigênio. Pronto. Você já chega na fórmula Al2O3. Vamos ver mais uma substância também formada por ligação iônica. Óxido de magnésio. Perceba, o magnésio é o metal. Vai querer perder elétrons. O oxigênio não é metal. Vai querer ganhar. Observe.
O átomo de magnésio quer perder esses dois. E o oxigênio, que tem 6, quer ganhar 2. Acho que isso está bem fácil, hein? Um quer perder 2, o outro ganhar 2. Muito fácil de resolver. Só que cuidado. Nesse caso, aquela inversão dos números não é aconselhável. Por quê? Perceba, o magnésio, dando 2 elétrons para o oxigênio, já ficou com 8. E o oxigênio, ao ganhar 2 elétrons aqui, também ficou com 8. Então, a fórmula é simplesmente MgO. Nesse caso, aquela questão de descobrirmos as cargas elétricas e invertermos não é aconselhado. Por quê? Pelo seguinte, magnésio perdeu 2, vira 2 mais. Se o oxigênio ganha 2, vira 2 menos. Se você fizer a inversão dessas cargas aqui, a fórmula daria Mg2O2. Mas nós acabamos de ver o seguinte, basta o magnésio dar 2 elétrons para o O e acabou. Formou a substância MgO. Portanto, quando os números aqui em cima forem iguais, nós fazemos a redução dos itens, ou seja, cancelamos esse 2 com esse 2. E aí temos apenas a fórmula MgO, onde você tem o magnésio um cátion, o oxigênio um ânion, formando, portanto, uma ligação iônica, dando o composto MgO. Bem, é necessário agora nós finalizarmos a aula falando sobre características de compostos iônicos. Os compostos iônicos, eles são sólidos na temperatura ambiente, 25 graus. Bem, perceba, nos compostos iônicos, nós temos sempre a presença de metal e de não metal. Uma característica dos metais é de serem sólidos na temperatura ambiente. Muito bem, há uma exceção aí, o mercúrio, mas ainda assim, a grande maioria dos metais sempre são sólidos na temperatura ambiente. Isso faz com que os compostos iônicos sejam sólidos. Os compostos iônicos, eles apresentam um aspecto cristalino. Lembre-se, por exemplo, do cloreto de sódio, aquele utilizado para fazer churrasco, o sal grosso. Ele aparece na forma de cristal. Os compostos iônicos, eles são duros, porém quebradiços. Apresentam elevados pontos de fusão e de ebulição, devido àquela forte força de atração eletrostática devido à carga positiva e negativa. Como aquela força de atração é muito intensa, desorganizar essas partículas requer muita energia. Uma outra característica extremamente importante dos compostos iônicos é que eles podem conduzir a corrente elétrica em duas situações, ou quando dissolvidos em água, ou quando fundidos, ou seja, derretidos. Lembre-se que eu falei agora há pouco, composto iônico são sólidos na temperatura ambiente? Olha aqui. Lembre-se do aspecto cristalino, observe vários cristais aqui de cloreto de sódio. Se você for analisar o ponto de fusão do cloreto de sódio, bem elevado, 801 graus. O ponto de ebulição, absurdamente elevado, 1465 graus. Isso significa, portanto, aquela forte força de atração eletrostática entre as suas partículas refletidas aí. Os compostos iônicos, quando nós colocamos ele em água, vamos ver esse exemplo, cloreto de sódio é um sólido. Ao jogar em água, ocorre o fenômeno da dissociação, que é o rompimento da ligação iônica. E agora nós temos aqui os íons Na+, aquosos, e Cl- aquosos. Perceba uma coisa importantíssima. Se agora na água nós temos cargas elétricas, íons livres, haverá a condução de corrente elétrica. Uma outra maneira de compostos iônicos conduzirem a corrente elétrica é quando fundidos. Ou seja, eu pego aqui o cloreto de sódio, aqueço ele a 801 graus. O aquecimento provoca o rompimento da ligação iônica, ou seja, separa o Na e o Cl. Se agora nós temos novamente íons livres, porém agora líquidos, nós temos também o fenômeno da condução da corrente elétrica. Essa condução da corrente elétrica, ela pode ser exemplificada através desse desenho.
você tem aqui duas soluções aquosas. Uma onde eu tenho água com sal de cozinha dissolvido e aqui água com sacarose, açúcar dissolvido. Perceba que esse sistema aqui, eu tenho uma fonte geradora de energia elétrica, fios mergulhados aqui na solução, porém, me parece que essa lâmpada está acesa com o cloreto de sódio. Já com açúcar, parece que a lâmpada está apagada. Me parece que aqui nessa solução aquosa está havendo, portanto, uma condução de corrente elétrica. A condução da corrente elétrica, nesse caso aqui, se faz porque aqui dentro, o que nós temos? Lembre-se, os cloretos de sódio, ao cair na água, liberou íons, cargas elétricas. Essas partículas livres irão conduzir a corrente elétrica. Agora, o açúcar, você sabia que o açúcar tem como fórmula C12H22O11? Observe, nenhum desses elementos é metal. Então aqui a ligação não é iônica. Ou seja, ao jogar o açúcar, que é sólido, na água, simplesmente o açúcar se dissolve na água, mas ele não libera íons. Se não há íons, não há cargas elétricas. Se não há cargas elétricas, não há a condução da corrente. Portanto, a lâmpada fica apagada. Ok? Na próxima aula, teremos o estudo da ligação covalente. Até mais!